Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem com você? Nessa segunda mensagem da série A Fé Customizada, nós iremos refletir sobre o tema Orgulho Nosso de Cada Dia. Já reparou que uma das coisas que nós fazemos todos os dias é caminhar? Nem que seja da cama para a cozinha, todos os dias nós treinamos um pouquinho a nossa caminhada. Porém, em algum momento da sua vida, você irá errar a caminhada e tropeçar. Veja, nós erramos em algo que treinamos todos os dias. Nem que se for uma vez na vida, nós erraremos a caminhada. Fique atento, sempre quando nós erramos e tropeçamos, nós já levantamos dizendo: quem foi que colocou esse tapete aqui? Quem foi que colocou essa cadeira aqui? O que essa pedra está fazendo fora do lugar? A culpa nunca é nossa. Vivemos diante de uma sociedade que tem dificuldade para reconhecer a culpa. Óbvio, nem eu, nem ninguém gosta de dizer: eu errei, eu estou errado. Nossa cultura individualista gera seres humanos cada vez mais incapazes de pedir perdão, de reconhecer seus próprios erros. Porém, esse não é um privilégio nosso. Desde os tempos bíblicos, nós podemos ver essa incapacidade no ser humano. Quero te convidar a ler junto comigo o texto de Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 até o 14. Lucas 18, do 9 ao 14. Diz assim, a parábola do fariseu e do publicano. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa parte aqui do Evangelho de Lucas é chamada de a narrativa da viagem. Ela começa lá no capítulo 9, versículo 51, e vai até o capítulo 19. Aqui Jesus sai da Galileia, então, no capítulo 9, e caminha até Jerusalém, caminhando então para o fim do seu ministério na terra. O capítulo 18 é então a parte final dessa viagem. Jesus está já chegando em Jerusalém. Jesus está aqui enfatizando o reino de Deus. E ele começa o capítulo 18 com 2 parábolas sobre oração, sobre o caráter do que é oração. E nessa segunda parábola, então ele diz desse caráter, a humildade. A justificação dos nossos pecados se efetiva no coração humilde. E aqui eu queria ver com você o primeiro ponto dessa mensagem, que é sobre a justificação. O versículo 14 diz assim: Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus.
pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Os publicanos eram pessoas excluídas da sociedade, porque eles trabalhavam para o governo de Roma recolhendo os impostos. Muitos deles cobravam além para se enriquecerem. Então eles eram tidos como devedores, como traidores, desonestos. Porém, na história de Jesus, esquece-se de quem é o publicano e olha, o que importa é o que está no coração dele. Por ser humilde, ele, o publicano, é quem vai para casa justificado. Esse texto trata de um tema altamente trabalhado no Evangelho de Lucas. A graça de Deus em Jesus é concedida àqueles que pareciam ser menos dignos dela. Os excluídos perante a sociedade, os de baixa instrução, as minorias, aqueles que se reconhecem necessitados, são o grande alvo da graça de Deus. O Evangelho está a todo momento dizendo que a humildade é o caminho da justificação. Aquele que se humilhou, no texto nós vemos o publicano, foi embora justificado perante Deus. Justificação é tornar-se justo. No conceito bíblico, Deus, o único ser que é justo, isso é, puro em si mesmo, é quem pode justificar alguém. Nós somos justificados, nós somos passivos a isso. Nós recebemos a justificação do único que pode oferecê-la, porque ele é justo em si mesmo. A pessoa, nós somos justificados por um ato da graça de Deus. Somos absolvidos da condenação do pecado. Esse é o grande ensino desta parábola. O pecador arrependido que humildemente procura a misericórdia a achará. O que impede então a nossa justificação? Quando nós olhamos para esse texto e principalmente na figura aqui do fariseu, nós percebemos que o que impede de voltar para casa justificado é o orgulho. O segundo ponto que nós queremos conversar é sobre o orgulho. Versículo 11 e 12 diz assim: o fariseu em pé orava no seu íntimo: Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, adúlteros, ladrões e corruptos, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Perceba que a oração do fariseu é totalmente voltada para si. No verso 10 diz que ele orava de si para si, ou seja, ele falava de coisas de si mesmo. Era o seu próprio Deus, ele mesmo ouvia a sua oração. Não existe aqui em nenhum momento a palavra nós ou então algum pedido de perdão. Deus é quase que privilegiado de ter um seguidor tão bom assim quanto ele. O pecado do orgulho é colocar o eu em detrimento de nós. De acordo com o professor Leandro Carnal, vivemos hoje uma reabilitação da vaidade. Nós substituímos a crença do que o eu era pecador e decaído pela ideia de que o eu tem que ser abastecido e reforçado. Dessa forma, o orgulho, a vaidade, se tornou uma virtude. Acima de todos está o eu. Ninguém mais escuta ninguém, ninguém comete erros, na verdade, o outro comete, eu não. Nossa vaidade não nos permite vivenciar a dor, o fracasso, a perda.
Nós não podemos ficar tristes, não podemos ser questionados. Nós não consertamos as relações humanas, nós a trocamos. Para ser feliz, o eu precisa ser elevado. E a humildade se tornou um sinal de fraqueza. Sendo assim, como o ser humano pode ser justificado perante Deus? O terceiro ponto que eu queria falar com você é sobre a encarnação da humildade. Jesus é a encarnação da humildade. A vida e obra de Jesus revelam uma completa negação do eu, um total repúdio ao orgulho. A base da vida de Jesus é cumprir a vontade do Pai. O fim da viagem até Jerusalém é o caminho da graça, é o caminho da justificação. A encarnação é Deus que vem intervir na história humana. Para isso, ele se torna homem. É o Criador que se faz criatura. O rei que se torna um súdito. Aquele que contém toda a justiça se faz condenado. É a queda do orgulho pela graça. Assim, qualquer humildade longe de Jesus já é em si uma farsa. O chamado é para tomarmos parte dele. Só quando vemos que Jesus foi humilhado, podemos ficar seguros para a nossa própria humilhação. Só o Evangelho é capaz de tirar de nós o orgulho, porque todos somos pecadores e somos justificados pela fé. A graça de Deus em Jesus nos salva, não porque somos os bonzinhos da história, mas porque Deus nos ama, mesmo sendo orgulhosos. Para concluirmos, é necessário bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. O meu orgulho me afasta da tua graça. Nós somos tentados diariamente a esconder os nossos pecados, olhar para dentro de nós e inflar o nosso ego com aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Eu tenho percebido que sou muito bom em fugir dos meus erros. Sei dar ótimas respostas, ótimos motivos para os meus tropeços diários. Não entre nessa armadilha. Reconheça os seus erros. Peça perdão. Arrependa-se. Seja perdoado. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que Deus assim nos abençoe, possamos confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos erros e falhas e assim sermos justificados pela graça de Deus. Deus te abençoe.